Olá pessoal, sempre bom estar aqui com vocês. Hoje vamos falar sobre um tema que muitas pessoas perguntam a gente sobre, que é a questão da manipulação dos pacientes que têm o borderline. Eu gosto de dizer que, na minha experiência, a manipulação nesse sentido, que muito comumente as pessoas associam o borderline, ela é rara de acontecer. O que acontece na maioria das vezes nos pacientes é que, devido à desregulação emocional acentuada e o alto grau de dependência emocional, às vezes as pessoas explodem, têm comportamentos agressivos e, devido à dependência emocional, um momento depois se arrependem, se sentem culpadas, aí terminam usando de artifícios para voltar atrás naquilo ali que foi dito, que foi feito, e é o que faz com que essas relações sejam caracterizadas por indas e vindas, por momentos bons e ruins, altos e baixos. E isso é o que acontece mais frequentemente. A manipulação, que é essa coisa organizada, orquestrada, que você lá pensa e meio que faz uma armadilha para que o outro caia, tudo, é muito mais comum nos pacientes que têm transtorno da personalidade narcisista ou mesmo antissocial. A pessoa ali tem aquela frieza e vai ali urdindo aquelas informações e ajustando aos interesses pessoais de forma muito egoísta. E aí, de repente, no momento lá na frente, a pessoa vai ali sendo envolvida e termina se prejudicando. No paciente com borderline, por alto grau de emotividade, própria desregulação mesmo, ela não vai ter, em geral, esse tipo de investimento nesse tipo de comportamento. O que acontece? Às vezes, quando a pessoa se sente sozinha, tem aquele comportamento problemático, e aí termina discutindo, brigando, e aí o que acontece? No momento seguinte, a pessoa termina usando de meios tipo ameaças suicidas, e alguma coisa desse tipo, que termina aparecendo como uma manipulação. Não no sentido, pode ser até uma manipulação no sentido de um comportamento com o objetivo de conquistar alguma coisa, mesmo que de uma forma incorreta, mas não no sentido que muitas pessoas dão, como se fosse ali uma pessoa perversa, uma pessoa má, que de repente vai ajustando os comportamentos aos seus interesses de forma muito premeditada. É isso que a gente gostaria de falar. Manipulação, sempre que a gente tem um comportamento visando algum objetivo, ela pode soar como manipulação. Mas no caso específico do borderline, na maior parte das vezes, ele é muito mais decorrente desses sentimentos, dessas sensações de culpa, de arrependimento e da falta de capacidade, de habilidade de resolver as coisas através de um diálogo mais maduro e tal, termina derivando para esses comportamentos que dão a impressão de que seja, na verdade, no fundo, na maior parte das vezes, manipulação, que não é assim que acontece. Então, algumas vezes, o paciente pode ter mais do que uma condição do cluster B. Ou seja, pode ter o borderline e a forma, e uma personalidade antissocial ou narcisista, pode vir tudo junto. E aí, esses comportamentos de manipulação mais refinada mesmo, mais articulada, acontecerem devido às outras características que a pessoa tem de personalidade, não especificamente pelo borderline. Então é muito importante a gente entender isso, até porque somente a gente entendendo a cadeia de eventos que vai gerar, em última análise, esse tipo de comportamento, é que a gente vai saber qual é o objetivo da pessoa realmente com aquele tipo de ação. Então, não é simplesmente dizer, não, fulaninho sempre manipula, ou não. Então, a gente tem que realmente avaliar caso a caso para entender qual é a sequência de eventos que leva a pessoa a ter esses comportamentos tão desadaptativos que geram prejuízo não somente para os outros, mas principalmente para si mesmo. Porque boa parte dos casos termina a pessoa ficando sozinha e que gera um outro tipo de desconforto e de muitas vezes crises. Então, é importante demais a gente entender dessa forma para que a gente não estigmatize mais ainda, e crie mais problemas ainda para a pessoa que já tem
tantas dificuldades. Também para que os outros, né, a população em geral, entenda que esses rótulos que terminam surgindo, né, como se fosse tudo a mesma coisa, tudo é manipulação, tudo não contribui nada para o entendimento da condição e nem para a solução dos problemas. Eles continuam acontecendo e a gente só vai poder ter uma solução melhor quando a gente termina compreendendo melhor isso aí tudo e termina fornecendo vias de saída para que nem os pacientes, nem os familiares, nem os companheiros, companheiras passem por tanto sofrimento. É isso que a gente pensa e é por isso que a gente tem trabalhado tão firmemente para que as pessoas tenham outras possibilidades e não aquelas que já vêm sendo colocadas ao longo de tantos anos e que, na maior parte das vezes, grande maioria das vezes, termina expressando de forma muito superficial o que está por trás desses sofrimentos todos que a gente observa, tanto nos pacientes como nas pessoas que estão ligadas a eles, tá bom? Então, se você acha que você se identifica com alguma coisa desse vídeo, não deixa de fazer um comentário, não deixa de curtir, não deixa de encaminhar para alguém que você acha de repente pode se beneficiar dessas informações. E também não se esquece aí de dar um clique e se inscrever no canal para dar força a esse movimento que está tomando conta do Brasil. Grande abraço a todos vocês e até a próxima.